Bom, reforma da Previdência foi aprovada, você viu aqui, deve entrar em vigor daqui mais ou menos um mês, quando for promulgada, ok? Muitas pessoas mandaram perguntas para lá, para cá, e nós então vamos tentar tirar algumas dúvidas, pelo menos. O doutor Rodolfo Hammer, professor e advogado, especialista em direito previdenciário, gentilmente atendeu ao nosso pedido e ele está aqui no jornal. Rodolfo, hoje vamos ficar de pé aqui para a gente ver algumas perguntas. Muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Eu que agradeço mais uma vez o convite. Bom, vou colocar então a primeira pergunta aqui que nós recebemos. Vamos lá, então, primeira pergunta. Quando começa a valer as novas regras para a aposentadoria no Brasil? Bom, as regras começam a valer a partir do momento em que for promulgada. Como você bem falou agora há pouco para os nossos telespectadores, a reforma da Previdência passa a valer a partir da promulgação, que já poderia acontecer mesmo sem o presidente voltar, mas o Senado ali, ele então, quer que... Só uma explicação, aproveitar aqui. Vamos lá. Quer dizer, não precisa do presidente para promulgar? Quando se trata de PEC, que é proposta de emenda à Constituição, não é obrigatório, mas como aí dizem, né, como foi um projeto proposto pelo governo, eles querem que o Bolsonaro volte e voltando ele vá até o Congresso e aí façam talvez uma solenidade de promulgação, mas não é obrigatório. Se não tiver, não precisaria. O presidente do Congresso pode promulgar. As mesas da Câmara e do Senado poderiam fazer essa promulgação. Mas eles já está aproveitando pegar uma carona aqui com você para aprender essa também. Acredito que está previsto o dia 19 de novembro, mas a gente não tem certeza. 19 é o dia da bandeira. 19 de novembro, acredito que pode ser, talvez uma data simbólica, a gente coloque por esse motivo. Bom, vamos à segunda pergunta, então. Mas aí, só completando, promulgado já passa a valer imediatamente no dia seguinte. Então quer dizer, promulgado se for dia 19, dia 20 já está valendo. Publicou, está valendo. É isso aí. Segunda pergunta, como é que ficou a idade mínima para os novos trabalhadores, o pessoal que vai começar agora a recolher? Olha que legal, essa pergunta é muito interessante porque ela trata assim, olha, não estou no sistema ainda. Então, é importante fazer essa divisão. Quando for promulgada essa reforma, a partir dessa data, são novos ingressantes no sistema. A idade vai ser de 65 anos para homem e de 62 anos para mulheres. Então, como é que ficou a idade? 65 homem e 62 mulheres. Para quem for começar agora? Para quem for começar. Para quem já está no sistema, você tem regras de transição. E aí nós temos algumas das regras, são 5. Então, você vai ter escalonamento de regra. A mulher automaticamente já passa, para quem já está no sistema hoje, para 62? Não, ela vai gradualmente. Então, de 6 em 6 meses, vai aumentando gradualmente. Ela vai de 60 para 60,5, para 61, 61,5, 62 e assim até chegar aos 62. Ok. Bom, então, essa aqui a gente já respondeu? Já respondeu. Já, a outra. O que muda para quem já está no mercado de trabalho, então? Foi o que eu acabei de falar, mais ou menos, vamos tentar esclarecer um pouco mais. Então, eu já estou no mercado de trabalho, estou trabalhando, já faço as minhas contribuições, ou sou segurado ou autônomo, ou sou empregado, carteira de trabalho, e aí eu tenho as minhas contribuições. Eu vou ter que verificar lá dentro daquelas regras de transição se eu estou dentro de alguma daquelas regras. Por exemplo, eu vou citar o meu caso, eu tenho 37 anos, não vou me enquadrar em nenhuma regra. Então, automaticamente, eu só vou me aposentar com 65 anos de idade e 40 anos de contribuição para eu receber 100% da minha média contributiva. Então, para mim, o que muda? Eu não vou ter mais aquela aposentadoria com 35 anos de trabalho. Eu vou ter que ter 65 de idade e 40 anos. É como você teve. Então, eu não vou poder ter essa chance da aposentadoria por tempo, só por idade. Ok. Mas outra pergunta, então. Como é que ficou o cálculo das aposentadorias? Olha, hoje, os cálculos da aposentadoria... Porque isso aqui já mudou muito, hein? E isso muda, toda vez que tem uma reforma, ele cria uma regra. Já mudou a porção de vez. Muda sempre. E mudou de novo. Hoje, como é que funciona? Só para que a gente entenda. Hoje se utiliza a média das contribuições de julho de 1994, que foi quando virou Plano Real, fica mais fácil para a gente entender, até o dia da aposentadoria. Então, imaginemos que nós fôssemos se aposentar esse mês, Sim. Outubro de 2019. Iria se utilizar as contribuições de julho de 1994 até outubro de 2019, desprezar as 20% menores e utilizar as 80% maiores. Com a nova regra, não vai ser mais assim. Vai utilizar todo o período contributivo, da minha primeira contribuição até a minha última contribuição. Mas eles têm isso lá no cálculo, no computador? No sistema tem, existe. Eles vão pegar tudo, soma tudo e divide. E vai dividir. E com isso, muitas pessoas começam ganhando menos
E aí, os salários que você recebeu no seu primeiro emprego, que talvez é um salário menor, ou às vezes você tem uma vida contributiva boa, mas perde o emprego e passa a recolher com contribuição menor, vai entrar no cálculo e sua média tende a cair. Mas não é só isso, não para por aí. Você começa com 60%, não é mais... a média muda, você começa com 60%. E para chegar a 100% da média, você tem que ter 40 anos se homem de trabalho ou 35 anos de contribuição se mulher. Vai aumentando para chegar a 100%. Para chegar a 100%, porque aumenta 2% a cada ano, passado dos 20 ou dos 15 daquele mínimo. Porque você lembra que a gente tinha um mínimo, 15 ou 20? Então, você tem a cada ano que passa, você aumenta 2%. Por isso, você vai ter que ter 40 anos de contribuição, no caso, para quem ainda não atinge a regra de transição, que é o meu. Então, o ideal aqui seria 40 anos de contribuição e 65 de idade para homem. Para homem. E mulher, 35 de contribuição e 62 de idade. Exatamente. Para pegar 100%. Para tentar pegar 100%. Senão vai baixar. E isso da média contributiva de toda a vida. Então, em regra, você tem que sempre manter contribuição alta para receber um salário mais alto. Só que ninguém começa ganhando bem ou ninguém consegue ganhar bem, às vezes. Com exceção dos advogados, que começam ganhando bem. Era bom. Ok, então vamos lá. O que acontece com a pessoa que já tinha condições para se aposentar, mas não fez o pedido antes da reforma ser aprovada? Essa dúvida sempre volta e aqui é muito importante ficar claro. Quem já tem direito hoje, mas a reforma mudou amanhã, por exemplo, e ele não pediu, ele esqueceu, não tem problema. Chama direito adquirido. Ninguém vai modificar o direito adquirido, a coisa julgar. Então, é como se você tivesse uma marca que ninguém vai tirá-la de você. Você só precisa exercê-la. Quando você for se aposentar, você tem que lembrar o INSS, porque provavelmente ele vai esquecer na hora de fazer o cálculo. Ele sempre esquece. Você tem que falar assim, olha, eu tinha direito adquirido lá em 2000, por exemplo, e 18. Então, eu quero usar a regra de 2018. Eu não quero usar a regra de 2020, porque a regra de 2020 é pior. Eu quero a melhor regra, eu quero o melhor benefício. E o funcionário do INSS tem que fazer esse cálculo para você. Ah, mas ele não fez. Pode acontecer? Pode. Aí você tem 10 anos para revisionar esse benefício. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Eu tenho 35 anos de contribuição, mas continuo trabalhando, continuo recolhendo, vem a reforma, tal. Isso, ok ou não? Perfeito. Aí o que eu posso dizer? Não, pera um pouquinho. Quando a reforma foi promulgada, eu já tinha 35 de contribuição. Esse direito é garantido? É garantido. E isso é importante, porque tem muita gente que correu e já aposentou, e aí tem muita gente falando assim, ai meu Deus, será que eu fiz bem? Será que eu fiz mal? Tem muitas pessoas que estão esperando, deixa eu ver o que vai ser melhor, eu quero fazer conta, pôr na ponta do lápis. É bom fazer conta. Eu sempre sugiro, faça a conta porque a matemática e o dinheiro não aceita desaforo. Então a gente faz a conta, põe na ponta do lápis. E aqui, o que eu garanto, não sou eu, a Constituição garante, é que se você adquiriu o direito, ninguém mais tira esse direito de você. Você só precisa fazer o quê? Com que o INSS então, lembre posso entender que quem está aposentado hoje não vai mexer? Quem está aposentado não mexe de jeito nenhum. Fica tranquilo. E quem ainda não se aposentou tem que lembrar de pedir esse direito. Tá, perfeito. Outra perguntinha, então, vamos lá. Haverá mudança das alíquotas pagas pelos trabalhadores? Hoje o trabalhador paga uma parte, bom, sempre é. Isso, sempre e o empregador paga outra. Aqui ele está perguntando só do trabalhador. Como é que o trabalhador faz hoje? Hoje a alíquota é de 8%, 9% ou 11%. E essa alíquota sim vai mudar. Até o governo falou, vamos abaixar um pouquinho. Então, reduziu de 8% para 7,5% para quem ganha menos, porém ela subiu de 11% até 14%. Então, hoje a alíquota vai... Hoje não, aprovada a reforma, de 7,5% a 14%. E a contribuição do empregador ainda continua. Então, aqui a gente está falando só do... empregador quanto é? 22 ou não? É 20%. 20%. Tá, aqui 20%. A gente está falando só do trabalhador. Tá, perfeito. Daquele dolerite dele que desconta. Então, houve essa mudança para, segundo o governo, quem ganha menos pagar menos, quem ganha mais pagar mais. Ok. Então, é bom saber que quem ganha mais, então pode pagar até... Vai ter até um desconto de até 14%. Até 14%. Era 8%. 8, 9 e 11. Hoje é de 7,5% a 14%. A 14%. Ok. Outra pergunta, então, para a gente poder entender aqui. Houve alguma mudança no benefício de prestação continuada? Primeiro, peraí. Isso eu vou explicar. O que é isso aqui? Esse benefício de prestação continuada é aquele que gerou muita polêmica, que é o benefício pago a pessoas que têm condição de miserabilidade. São pessoas com mais de 65 anos ou pessoas que têm algum problema, alguma deficiência física ou mental que não tem condição nenhuma de sustento próprio. Então, ela vai até o INSS e pede um benefício de prestação continuada. Por que chama benefício de prestação continuada? Porque ele é pago por 12 meses sempre, sem 13º.
a Lei Orgânica da Assistência Social, conhecido como LOAS. Esse benefício não mudou. A pessoa continua, para pedir, ela tem que ter, além dessa condição de miserabilidade, que a gente chama de 1/4 do salário mínimo per capita. Então, qual é a sua renda? Eu vou pegar o salário mínimo, que hoje está 998, dividir por 4 e vou verificar se ele tem aquela renda mensal. Se ele não tiver e tiver mais do que 65 anos de idade ou tiver uma deficiência físico-mental que impeça ele de trabalhar, ele tem direito a esse benefício. E quanto é? É um salário? É um salário mensal. E o salário mensal. Isso não mudou. O que eu acredito que vai acontecer em relação a esse benefício é o que nós chamamos de apertar um pouco mais para conceder. Porque esse benefício era concedido sem muito rigor. Eu diria politicamente. E hoje ele vai ter um pouco mais de rigor nas concessões. Eu penso isso. Perfeito. Mas o direito em si não mudou. Não mudou. Ok, vamos então mais uma perguntinha aqui. Quem terá direito a abono salarial? As pessoas que recebem até 2 salários mínimos. Isso é aquele abono salarial, é como se fosse um 14º salário. Então, ela tem um rendimento baixo. Então, o aposentado recebe 13º? Recebe 13º. E então, é o aposentado que recebe abono salarial também? Também. Esse abono salarial é aquela contribuição do Programa de Integração Social, do PIS. Que são aqueles salários que abaixo de 2 salários mínimos que você recebe, e aí você tem direito a um abono salarial, como se fosse um plus. Tá. Então, quem recebe menos salário, menos de 2 salários, tem o 13º e mais o abono. E pode ter o abono, isso. Ok. Outra perguntinha, então, por favor. Como é que fica a pensão por morte? Essa eu até trouxe umas observações, porque essa foi uma das que mudou bastante, Heródoto. Isso é importante a gente deixar claro aqui. O que acontece? A pensão por morte, hoje, ela é paga 100%. O que significa isso? Morreu um do casal, o outro recebe 100%. 100%. Tá. Não vai ser mais assim. Hoje vai ser 60%, a partir do momento que promulgar, 60%, mais 10% a cada dependente. Então, peraí. Vamos fazer a conta. Tá. Vamos supor, então, morre um membro do casal, o outro recebe 60%. 60 mais 10. Mais 10? Sempre vai ser 70. É 60 mais 10. É 10 para cada dependente. Tá. E se ele não tiver dependente? Não, sempre vai ser, né? Porque senão não gera pensão. Tá. Então é assim, vamos pensar. Pedro e Maria, a Maria faleceu, o Pedro vai dar entrada na pensão. O Pedro já começa recebendo 70%, 60 mais 10%. Se tiver um filho? Aí ele recebe mais 10, 80. Se tiver mais outro filho, 90. Se tiver mais outro, 100. Se tiver mais outro, para no 100. Não pode ultrapassar 100%. Então, essa é uma das mudanças. Não vai ser mais 100%. Como é até agora. Como é até agora. Promulgou, virou. Virou. E isso vai dar muita dificuldade para as pessoas, porque eu entendo e muita gente entende que quando você tem um casal trabalhando, a renda dos dois é para subsistência. Agora, pode ser menos do que um salário mínimo? Não vai poder ser menos que o salário mínimo. Só faltava não, ser menos que o porque salário muita mínimo. gente discutiu isso. Então tá bom, 60% de um salário, 70% de salário mínimo vai dar menos. Não é isso. Se for salário mínimo, mantém salário mínimo. O salário mínimo continua sendo o piso mínimo da Previdência? Sempre vai existir o piso como salário mínimo e o teto, que hoje está em 5.839. Ok. Mais uma questãozinha, então, por favor. Nós estamos tirando hoje aqui o professor Pério do Rodolfo. Vamos lá, estou até rápido para dar tempo de responder tudo. Será possível acumular benefício ou não? Será possível acumular, e aí nós estamos falando de pensão com aposentadoria. Pode? Pode, mas só que não vai ser como é hoje. Hoje você pode acumular sem problema algum. E com a regra nova, você vai ter que acumular, primeiro, o que for maior, você vai ter que escolher qual que eu quero. E depois eu também fiz uma anotação, porque isso muda. Ele fala assim, terá direito de escolher a maior e você também vai, vamos assim, não podendo ser inferior ao salário mínimo, e você vai ter que escolher, além disso, percentual também. Então, você vai poder, por exemplo, eu vou escolher, eu tenho a minha pensão e a minha aposentadoria. Qual que é o maior? A minha pensão. Então, legal, eu vou escolher a minha pensão como benefício principal. E o outro eu vou pegar porcentagem. Eu não pego integral. Eu vou modificar. A pensão vai virar porcentagem. Bom, Aposentadoria. Obrigado. Vamos então ter uma última pergunta então aqui.
E os professores terão regras especiais ou não? Terão regras especiais. Os professores... Nós estamos falando só de professor federal, né? Se for professor de escola federal, sim, e os outros também, os professores da escola privada, eles continuam. Mas professor estadual, não? Estadual e municipal não, ainda não. É bom para não fazer confusão. Que é aquela questão da PEC paralela, que está lá ainda, que ainda vai ter muito pano para manga. Você vai vir manga. aqui depois para falar dela. Então vamos falar aqui desse Olha caso. O que acontece, eu trouxe porque isso também confunde bastante. Os professores dos setores privados, se for homem, vai precisar ter 60 anos de idade. E se for mulher, 57 anos de idade. Então, tem que ter uma idade mínima. E um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. Lembra que antigamente ele precisava só de 25 anos. Agora, além dos 25, a mulher tem que ter 57 e o homem 60 anos. Se ele não tiver essa idade mínima, ele não consegue mais se aposentar. O que aconteceu, Heródoto, assim que virar a chave, assim que acontecer essa mudança a partir de agora, você tem que ter idade mínima. Sem idade mínima, você não vai mais se aposentar. É isso. Professor, desculpa a correria. Obrigado pela gentileza. Eu agradeço, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, está aqui a participação do Dr. Rodolfo Ramen, professor e advogado especialista em direito previdenciário. Acho que mais claro do que isso, até eu entendo, Ana, de uma maneira bastante didática, fácil, simples. Está aí respondeu tudo, Ana. Eu acho que aclarou bastante. Aclarou bastante. Não vamos resolver tudo porque isso não é uma aula, é uma entrevista. É verdade ou não? Mas ele deu uma aula aqui. Mas, de qualquer forma, a gente já avançou bastante.